Entendi. Mas a diferença desse pro verdadeiro hipnotista é o conhecimento. Muito, claro. Conhecimento e o estudo. Claro. Se nós prepararmos desses 100 hipnotistas para eles ficarem no mesmo nível dos outros dois, de 2%, Sim. nós vamos ter condição de ter um profissional que vai conseguir ajudar uma medicina, A ajudar... primeira coisa que ele tem que fazer é entender o que possa melhor expressar o que seria esse nível consciente e inconsciente. Portanto, ele tem que ter um pé na psicanálise. Ele tem que conhecer um pouco das ideias da psicanálise. Ele tem que ter ideia do que seria esse mecanismo mental, que, embora ele seja mais filosófico que científico, mas é a condição que a gente tem mais clara e acadêmica, porque Freud foi acadêmico, embora não cientista, de lhe mostrar um desenho razoável para interpretar essa situação. Portanto, entender psicanálise é o primeiro passo. Pronto. Depois é entender que, nesse nível, a inter-relação pessoal não se dá de forma verbal. Sim. Ela se dá em linguagem simbólica. Então, ele tem que entender o universo simbólico. Para ele entender o universo simbólico, que seria a semiótica, ele tem que entender exatamente o que significa, mas, de fato, arquétipo, matrizes, enfim, valores ancestrais, metáforas. Entender isso de uma forma clara e acadêmica. A partir dali, ele está se formando um hipnotista que, de fato, poderia, de alguma forma, produzir efeitos que seriam benéficos numa situação como essa. Fora disso, ele é um mero tentador de coisas que não vai chegar para frente. Quer dizer, é muito melhor você não ter ninguém do que você ter um precário hipnotista. É muito melhor você nem sequer se aproximar de hipnose do que você se aproximar de um hipnotista de pau. Né? Sim. Ele vai ridicularizar uma prática que seria de fato eficiente se baseado em conhecimento. Outro aspecto importante aí que deve ser levado em conta é que, para que você de fato tenha a possibilidade de entender essa situação, além do conhecimento, é preciso você ter uma certa prática, uma certa vivência. Né? Quando você interage com alguém do ponto de vista transe, do ponto de vista inconsciente, você se afasta de você mesmo, porque também você vai para o seu inconsciente. Você vai conversar com essa pessoa a partir de símbolos. Você vai conversar com essa pessoa não falando. Se eu disser para o seu inconsciente que você é rico, bonito e gostoso, ele não vai entender isso. Isso não seria interpretado, porque não é essa a linguagem dele. Agora, eu poderia, através de alguns cenários, fazer com que o seu inconsciente se toque para isso e desperte os valores que estão incutidos nas suas matrizes, nos seus arquétipos. E aí eu recupero um ponto que a gente passou batido aqui. Você me perguntou sobre arquétipo. Quem melhor fala sobre isso é Jung. Mas Jung não diz que onça é arquétipo, que leão é arquétipo, como as pessoas falam por aí. Isso são símbolos arquétipos. São símbolos que tocam os arquétipos que estão de fato nas pessoas. Arquétipo é uma coisa, símbolo arquétipo é outra. Na cultura, no ambiente que você está inserido na sua sociedade, você tem uma série de valores, uma série de símbolos que representam esses arquétipos. Mas não necessariamente é o arquétipo. Eu vou dar uma situação. Você não é religioso. Você não tem nada a ver com nenhuma delas. Mas você passa na frente de um templo, de uma igreja, você respeita. Você não é religioso, você não acredita em bozó, coisa do candomblé. Mas se você encontrar o ebó, você não chuta. Claro que não. Por que não chuta? Porque o bicho vai me pegar depois. Não vai. Não é isso não, cara. Porra. Não é isso não. Você não chuta porque aquele troço ali é o sagrado. E o sagrado tocou no seu arquétipo do sagrado. E ele falou mais forte para você. Entendeu isso? Demais a conta. Eu vou lhe ser mais claro. Nós somos movidos por essas pulsões inconscientes que estão representadas nesses nichos de armazenamento da mente inconsciente. Meus arquétipos, meus valores, minhas matrizes. E é exatamente o contato com esses elementos que faz eu agir e não aquilo que eu posso conscientemente avaliar da situação. Exemplo, eu poderia ver o ebó aí e chutar. Não acredito. Mas quando você vê aquilo tocou no seu arquétipo do sagrado. Está em você, mesmo que você seja ateu, herege, seja lá o que for. Você tem o arquétipo do sagrado que lhe foi herdado pela cultura ancestral desde os primórdios da humanidade. Os seus arquétipos são heranças ancestrais antiguíssimas, que está em todos nós temos o sagrado, o divino. Você não é budista, você poderia ver uma estátua de Buda e dizer, pô, não está me dizendo nada esse cara gordo aí, você também é gordo.
não está me dizendo nada, mas você não vai fazer isso. Porque quando você olha o Buda, aquilo vai tocar no seu arquétipo do divino. Aquilo é a representação divina. Portanto, toca em você e você respeita. Entendemos isso? Mas as pessoas estão mudando as matrizes delas, né? Não, e mais foda do que isso. Os arquétipos que eu tenho, as matrizes que eu tenho, meu filho não tem. Ah, tem. É diferente a dele. Senhor, vamos devagar. O que ele não tem é a representação simbólica que você tem. Mas o arquétipo é único, ele é imutável. Entendi. Mas digamos que a minha caixa d'água lá de arquétipo tá cheia e a da geração nova agora tá vazia em alguns. A pau. Os arquétipos são herdados por herança ancestral, igual para todos os indivíduos. E está em todas as sociedades. Ponto. Agora, veja bem. Cada sociedade vai se apropriar desses arquétipos e representar de uma forma bastante simbólica. Cada cultura tem sua representação dos arquétipos. Portanto, a cada cultura, suas representações simbólicas mudam, mas o arquétipo nunca. O arquétipo nunca. Sim. Então, seu filho tem o mesmo arquétipo seu, o seu neto, seu bisneto. O que ele não vai ter é a representação simbólica cultural. Aqui você viveu, o seu inconsciente coletivo, que dominou no seu trato social, muda, porque a cada sociedade essas formas de representações simbólicas mudam de acordo com as crenças. Eu vou ser mais básico. Você tem o Deus do cristão, né? Você tem o Jesus, você tem o Buda, você tem o Krishna, você tem tudo quanto é Deus para tudo quanto é lado. Né? Esse tem o Deus do grego, o Deus do romano. Né? Eles são representações simbólicas que mudaram a cada cultura, mas todos eles se vinculam ao arquétipo do divino que está em você desde o início da humanidade. Do sagrado, e esses todos têm. O sagrado e o divino são diferentes. Né? O sagrado é um ambiente, é uma situação, é uma alegoria. O divino é aquela força que você entende que vai lhe valer numa situação de extrema dificuldade. Todo ser humano teve isso toda a vida. Digamos um pré-histórico, né? Um homem ainda sem nenhum resquício de civilização. Ele tinha ideia de uma força poderosa que pudesse valer ele num desespero. É o divino, está nele. E aí, a cada sociedade, esse divino se manifesta simbolicamente como uma forma. Né? Sim. Ele, lá naquela terna idade, naquela terna época, ele sabia que tinha um ambiente que lhe seria favorável por ser sagrado, daria soluções em sua vida. Esse ambiente, ele muda de acordo com a sociedade. É um templo, é um terreiro, são templos sagrados, são símbolos que te remontam a um arquétipo que é primordial. A mesma situação, a justiça do ser humano precário lá, antigo, ele sabia que existia uma força muito grande que podia fazer justiça àquilo que ele estava sofrendo, né? O critério, portanto, seria uma força primordial. Essa força, justiça, ela vai se manifestar variando de acordo com a cultura, de acordo com as épocas, os momentos e as histórias. Todo o ambiente social, ele é um caldeirão de valores que representam arquétipos primordiais. Isso é o que Jung diz. Entender isso é preciso, de fato, você de separar símbolo arquétipo de arquétipo. Tá certo? A onça é dita por aí como sendo o arquétipo da força. Um símbolo. Ele é um símbolo. Assim como no Peru é o puma, assim, e varia. A justiça, você imagina que também seria um arquétipo a ideia da força. Eu, com um homem primário, poderia imaginar que, num desespero, teria uma força que ia me valer, né? É uma força. Esse troço foi representado de acordo com a variação cultural, de acordo com os momentos culturais, com as sociedades, de forma diferente. O martelo de Thor, né, seria um exemplo de um símbolo arquétipo. Eu resumo essa conversa assim: 90% das pessoas ou mais confunde símbolo arquétipo com arquétipo. Arquétipo é imutável, está no sujeito desde que ele existiu. Símbolo muda de acordo com a cultura. Sim. Né? Só você perceber esse detalhe, você já começa a entender muito de como há distorções de interpretação daquilo que lhe é primário, aquilo que lhe é valoroso, que está em você.
que seriam esses arquétipos. Eu consigo chegar nos meus primeiros valores, porque isso é herdado quase que geneticamente, né? Você chega a ele, genético pra gente. é porque eu entendo sua pergunta antes de você completar. Ótimo. Obrigado. É verdade, você articula ela bem e eu interpreto. Você não precisaria de fato entender o que é seu arquétipo primário. Ele é seu, está no seu inconsciente. Símbolos da sociedade é que vale remontar isso. E esses símbolos mudam, e mudam pela cultura. O Jung é muito claro quando ele fala no inconsciente coletivo. Você é movido pelo inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? São valores simbólicos que se remontam a essas forças extraordinárias que existem na consciência humana. Entendemos isso? Entendemos? Totalmente. Sim. Pois é, cara. Agora, pense por aí. Quando você pensar em hipnose, não pense em fuleiragem de colar dedo. Se você vê alguém dizendo, eu vou contar até assim, você colar o dedo, sai de um desse cara, por amor de Deus. Porque... Agora, se você entender essa conversa a partir desses pressupostos básicos filosóficos, aí, de fato, você vai entrar em um mundo mais erudito, que lhe daria uma percepção bastante clara desse potencial que nós temos. E, para começo de ideia, você vai começar a perceber que você não é um, você é dois. Você é o sujeito consciente, que acha que sabe tudo, faz e acontece, e você é um sujeito inconsciente que lhe controla e você não se dá conta. Essa é uma grande perspectiva. Puxa. Se você analisar como dois. Todos nós somos dois, todos nós. O que você fala e o que você representa para mim não tem muita importância. Eu quero saber quem é você lá embaixo. E aí, eu preciso exatamente saber que há uma diferença muito grande entre você consciente, que é intelectual, que elabora situações, que apresenta cenários, e quem é você inconsciente, que é a sua força que está lhe nutrindo no dia a dia e que está sendo ela construída a partir de valores, a partir de representações clássicas e ortodoxas, que seriam essas situações que não se modificam. O arquétipo é igual para todo mundo, hoje, em qualquer época, em qualquer geração. Portanto, seu filho vai ter o mesmo arquétipo seu. O que ele não vai ter é a mesma representação simbólica que você tem. Aí é diferente.